Bom, pessoal, na aula passada nós vimos como cadastrar as transações no banco de dados. Vocês viram que é algo extremamente simples. Basta eu capturar aquilo que o usuário digitou em cada um dos meus campos de entrada que nós vimos ali naquele pop-up e, basicamente, atribuir a cada um dos campos que nós temos no nosso banco. Isso vai permitir que a gente adicione as informações e armazene esses dados. Bom, a partir de agora, nós vamos configurar a nossa tabela para exibir as informações cadastradas no banco de dados. Então, nós fizemos o primeiro cadastro, agora a gente vai fazer a operação de consulta e, posteriormente, a de edição e de deleção de uma informação. De forma simplificada, não vou me alongar muito ou trazer muitos detalhes, é só uma visão geral. Depois, nós vamos configurar o saldo atual, a saldo de receitas e de despesas, e, por fim, os gráficos. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é clicar aqui na diagonal dessa minha tabela. Está vendo que eu tenho uma intersecção entre as colunas e as linhas. E eu tenho aqui com uma espécie de 6 quadradinhos aqui ao lado. Ó, vou clicar aqui e aqui ele aparece para mim Table A, que é a minha tabela. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é configurar o tipo de conteúdo que nós vamos exibir. Então, vou colocar aqui, por exemplo, transação. E aqui eu vou pedir para que ele faça uma pesquisa por, do a search for, ou seja, faça uma consulta no banco. Qual que é o tipo? Eu vou fazer uma consulta lá nas transações. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que ele vá lá buscar lá na tabela de transações, né, os dados. No caso aqui, eu poderia adicionar uma constraint. O que seria uma constraint? Como se fosse uma restrição nessa busca. No meu caso aqui, eu vou deixar para isso trazer todas as transações que estão no banco de dados. Depois, aí vem um aspecto muito importante de se lidar com o banco de dados, né, seja para qualquer plataforma que nós vamos ver, que é a gente associar, né, a transação ao usuário que a cadastrou. Isso daí é muito importante para garantir que cada usuário só visualize apenas as suas transações. Por enquanto, nós não vamos fazer isso, mas para o final, quando a gente vai terminando a aplicação, a gente mostra essa característica específica. Então, o que eu vou dizer? O conteúdo dessa tabela vai trabalhar com transações e eu quero que vá lá no banco de dados e retorne para mim todas as transações que estão cadastradas. Por isso que eu não adicionei nenhuma constraint, ou seja, nenhuma restrição a essa minha busca. Aqui eu posso dar um search by, ou seja, ordenar esses dados por algum tipo, por algum dos campos. No caso, eu poderia, por exemplo, colocar por valor, poderia colocar pela data de transação, por exemplo. No caso aqui, ela vai da menor para maior, eu poderia inverter o sentido, que é o descending. Esse descending é decrescente do maior para o menor. No caso aqui eu não quero, então eu vou colocar como não. E vou dar um close. Basta fazer isso e já está pronto? Na realidade, não. Bom, então a gente só configurou, como a gente pode ver aqui, para ele fazer uma busca lá por transações na nossa tabela do banco de dados. Mas ele não vai exibir as informações aqui. Por quê? Bom, eu só configurei qual que vai ser o tipo de informação e mandei ele fazer a consulta no banco. Né? Mandei ele buscar os dados. Só que eu não configurei para exibir esses dados nas minhas linhas da tabela. Então, eu preciso fazer isso para que funcione corretamente. Se a gente rodar aqui, por exemplo, ele vai até listar aqui, colocar dados aqui na nossa, mostrar aqui na tela. Só que o que acontece? Ele só mostrou, né, algumas informações, repetiu 3 vezes. Né, a gente tem dados lá no nosso banco, de certa forma. Só que o que acontece aqui, pessoal? A gente não configurou para que seja exibido dinamicamente as informações em cada uma das colunas que nós temos aqui. Né? Então, para funcionar é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Então, nós configuramos a nossa tabela. Então, aqui, a data source, ele vai se basear no que? Naquela busca que nós vamos fazer no banco de dados para todas as transações. Só pedir para ele fazer uma busca e trazer todas as transações cadastradas. Agora, pessoal, cada linha que eu tiver aqui é para exibir os dados de uma transação. E é isso que a gente vai configurar. Então, eu vou clicar nesse elemento data, começar com a parte textual primeiro, que é mais simples. Cliquei sobre ela. Na sequência, eu vou apagar esse dado estático que nós escrevemos e vamos inserir dados dinâmicos, que é o que está escrito aqui nesse retângulo azul. Então, eu cliquei. Está vendo? Ó, Current Rows Transação. O que significa isso? Significa que cada linha aqui vai ser uma transação. Então, eu vou pegar, né, a transação. Né, imagine que tem uma lista de transações que vem do banco, né, um conjunto. Então, eu vou pegar a primeira desse conjunto, né, que é a primeira linha, e vou buscar essas informações. Então, eu pego Current Rows Transaction. Então, eu vou pegar a transação da linha atual e eu quero exibir a data da transação. Então, é só selecionar aqui Data Transação.
Posso escolher formatar essa data na hora de exibir. Então, temos aqui em cima, ó, Formatted As. No caso aqui já está como dia, mês e ano. E eu posso dar um close e simplesmente tirar aqui o foco, né, o cursor desse campo. Pronto. Então, a questão das datas está configurada. Vamos ver se vai funcionar. Bom, pessoal, fazendo uma pequena atualização aqui no procedimento de inserção dos dados na tabela, estou gravando esse vídeo posteriormente para fazer uma pequena atualização na questão da formatação da data. Como vocês viram, né, ou como vocês verão na tela seguinte, vocês vão ver que ele vai estar no formato americano, né, com o mês primeiro e depois o dia, né, no formato que está aqui neste exemplo. Então, para a gente corrigir esse pequeno errinho que ficou na questão da exibição da data no vídeo, nós vamos vir aqui em Formatted As, eu vou clicar sobre ele. Aqui em Format Type eu vou colocar, né, Custom e vou mudar a formatação. Então aqui vai ser dia, mês e vou deixar ano. Então ele vai mostrar o dia, por exemplo, 15/10/25. Se eu coloco 4 Y aqui, ele mostraria 2025. Tudo bem? Só fazer esse ajuste para ficar correto. Na hora que eu der o close aqui, ele até vai mostrar para mim corretamente aqui na exibição, ó, 15/10/2025, ou seja, dia, mês e ano. Só corrijam esse aspecto, né? Agora vamos continuar a parte do desenvolvimento. Olha lá, ó, 10/8, 10/8, 10/8, que a gente fez o cadastro ali até agora. Então, beleza, ele está puxando as informações. Vamos fazer outra coluna agora. Descrição da transação. Nós vamos aqui apagar esse texto estático e colocar o texto dinâmico. A mesma coisa, ó, Current Rows Transaction, transação. Vou querer aqui a descrição e pronto. Então, ó, vamos lá atualizar agora. Olha só, ó, aluguel, combustível e lanche. Está aparecendo aqui. Então, vamos lá. Vou clicar agora em categoria. Na sequência, a gente vai colocar a parte dinâmica. Current Rows Transação. Vamos colocar aqui agora a categoria. Então, categoria. Pronto. Então, agora mais um campo configurado. Olha lá, moradia, veículo, alimentação. Agora vamos para o tipo da transação. Apagamos o dado estático, colocamos Insert Dynamic Data, Current Rows Transação. Vamos agora pegar o tipo. E beleza. Posso vir aqui, atualizar a página. Olha lá, ó, já apareceu o tipo. Então está tomando forma a nossa tabela. Agora, essa parte é bem importante do valor da transação, então vou mostrar para vocês essa característica. Então vamos lá. Vou clicar sobre o texto, vou apagar essa informação que a gente tinha colocado anteriormente, Insert Dynamic Data, Current Rows Transação, e na sequência eu vou pegar aqui o valor. E vou formatar esse valor. Esse valor, ele é o quê? Um número? Ele é porcentagem ou ele é dinheiro, digamos assim? Então ele é dinheiro. Quantas casas após a vírgula? 2. Qual que vai ser o separador de decimal? No nosso caso aqui, no Brasil, é vírgula. Qual que é o separador de milhar? No caso, a gente utiliza ponto, é o inverso dos Estados Unidos. Como que eu vou me referenciar a esse valor? Vou colocar como RS espaço, né, que seria a questão de reais. E vou dar um close. Pronto. Então, se eu atualizar de novo agora a nossa página, olha que interessante, ele já vem formatadinho o valor de cada uma das transações que a gente realizou até o momento. Beleza? Bom, agora eu vou configurar a questão da situação, ou seja, se ela estiver pendente, vai ficar com essa exclamação aqui vermelha. Se ela estiver sem pendência, vai ficar com o cheque aqui verde. Então vamos fazer a lógica aqui por trás. Então, ó, primeiro, eu vou vir aqui em Icon, e neste caso eu vou colocar uma condicional. Então, qual que é a ideia? Então, antes da gente começar a fazer, pense na lógica por trás disso. Qual que é a ideia básica? Eu vou buscar a informação no banco de dados. Se estiver pendente, eu vou mostrar quem? Eu vou mostrar o ícone vermelho e vou esconder o verde. Agora, se ela não estiver pendente, eu mostro o verde e escondo o vermelho. Então, é isso que a gente vai fazer. Essa é uma condicional que nós vamos montar aqui, né, para exibir ou não este ícone. Então, ó,
define another condition. Então, vou colocar aqui. Na sequência, vou pegar ó, current rows transaction. Vou pegar aqui, né, pendente. Então, eu vou verificar. Quando a transação da linha atual tiver o seu campo pendente igual a yes, ou seja, ele está pendente, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a propriedade de thisElementVisible. Ou seja, eu vou tirar essa opção. O que significa isso? Significa que quando o campo pendente lá no banco de dados for yes, o que vai acontecer? Quer dizer que está pendente a minha transação. Então, por isso, eu não vou exibir o ícone verde. Está vendo que ele está aqui com essa propriedade desabilitada. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui para o vermelho. Define another condition. Ó, current rows transaction. Então, vou trabalhar com cada uma das transações. Então, vou pegar a da linha atual. Então, cada uma da lista, vou pegar uma dessa lista para trabalhar. Current rows transaction. Vou pegar aqui pendente e vou verificar se ela é não. Ou seja, se o campo pendente da minha transação atual, dessa linha que eu estou analisando, for não, isso significa que ela está concluída. Então, dessa forma aqui, eu posso esconder esse ícone vermelho. Então, thisElementVisible, então eu desmarco essa opção. Vamos ver se vai funcionar, senão a gente ajusta depois. Olha lá, ó, deu certo. Então, se a gente vir aqui no nosso banco de dados, só para a gente confrontar as informações cadastradas, ó, eu tenho aqui a parte do aluguel. Cadê? Deixa eu pegar. Aluguel, combustível e lanche. Então, aluguel, combustível e lanche. Então, no aluguel, ela está pendente? Sim. Então, está vermelho. O veículo, né, que é combustível. Cadê veículo, combustível? Ela está pendente? Não. Então, por conta disso, aparece aqui verde. O lanche, ela está pendente? Não. Então, por conta disso, ela vai aparecer aqui o verdinho. Então, está funcionando corretamente. Depois a gente ajusta a questão da visualização para exibir todos os dados do banco. Mas vamos lá. Então, aparentemente aqui está ok. Vamos voltar ali no nosso desenvolvimento. Bom, agora nós vamos ajustar a questão da visualização. Então, o que eu vou fazer aqui? Repare que a gente está exibindo apenas 3 itens e a gente tem 4 no nosso banco de dados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Pessoal, vocês vão clicar aqui na primeira linha, né? Essa aqui tem o símbolo do infinito ao lado, ó, tá vendo? Então, aqui ele colocou uma restrição para repetir apenas 3 linhas, né? 3 linhas apenas. Eu vou desmarcar essa opção e com isso nós vamos exibir todas as linhas que tiverem ali de acordo com o nosso banco de dados e aí vai ficar correto agora. Então, só vou rodar aqui para a gente ver o exemplo. Ó, repare que agora está o salário que não aparecia, agora ele está aparecendo aqui também. Então vamos agora aqui ajustar a visualização, porque eu quero que essa tabela ela vá expandindo, né, conforme a altura da tela. Então, pessoal, continuando aqui, né, vamos fazer os ajustes básicos para que a gente possa, conforme a gente for adicionando as transações, ele vai expandindo a minha tabela sem ter aquele tamanho fixo que a gente viu agora há pouco, onde a gente exibe, né, em um pequeno espaço todas as transações e ele coloca aquele scroll. Né? Então, para isso, eu vou vir aqui na minha tabela, vou clicar sobre ela. Na parte de Layout, eu vou marcar essa opção, Fit Height to Content. Ou seja, ele vai ajustar a altura da minha tabela conforme o conteúdo. Então, se a gente vier aqui atualizar a página agora, olha lá, ó, agora não tem mais o scroll e ele vai aumentando conforme eu for adicionando novos dados. Beleza? Então, a gente conclui a etapa de consulta das informações no banco. Agora, a gente vai trabalhar para ajustar a questão do saldo atual das receitas e das despesas.